Então, eu vou, antes de fazer a nossa prece inicial, eu vou ler uma mensagem do livro Minuto da Sabedoria, do Pastorino. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude. Mas ser bom com quem é bom não é vontade. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a este ponto e demonstre, com o exemplo, que você sabe ser bom. Bom, a reflexão de hoje é sobre a facilidade da gente ser bom com quem é bom com a gente também, com quem tem a mesma sintonia com a gente. O que é difícil é a gente ser bom com quem, às vezes, nos tenta fazer o mal, né? Que tenta nos prejudicar, que a gente não tem afinidade. Essas pessoas, às vezes, elas vêm até na nossa própria família, no nosso ambiente familiar. Então, a gente precisa estar fazendo esse exercício de relacionar-se bem e se esforçar em fazer o bem a qualquer irmão. Ao irmão que nós temos facilidade de convivência e ao irmão que a gente tem dificuldade de aceitação, né? Que a gente tem conflito, porque sabemos que eles vêm em nossas vidas não é à toa, é para um aprendizado, para alguma transformação. Então, a gente precisa estar aprendendo a conviver com esses irmãos. E com sabedoria, com paciência, com tolerância, a gente vai estar, sim, querendo bem, né? E tratando a pessoa também com harmonia, com bondade, com aceitação, né? Basta que a gente perceba e faça esse exercício. Isso é muito importante, porque na nossa vida não vai acontecer, não vão aparecer pessoas só que pensam iguais a gente. Existem pessoas que vêm para que a gente possa aprender também a nos transformarmos e aceitarmos, né, a diferença. Bom, como eu sempre falo no início das palestras, apesar de estarmos fazendo a nossa palestra virtual, os mentores amigos da Casa Maria Eulália, eles estão nos acompanhando, né? E então, assim, na hora na prece final, que o nosso palestrante vai fazer, a água também vai ser fluidificada da mesma forma. Nós também vamos receber as energias que a gente recebe do passe, né, presencial. Então, virtualmente, vocês estarão concentrados em harmonia e vão receber todos esses benefícios também. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, sentir, estar presente nos momentos de agora, durante a nossa palestra de hoje, estarmos atentos ao aprendizado, às orientações que vamos receber, enchendo o nosso coração de gratidão, de alegria, por termos essa doutrina, por termos esclarecimento que somos espíritos imortais, que somos espíritos aprendizes, que recebemos proteção do nosso anjo da guarda, do nosso mentor amigo, agradecer a nossa vida, agradecer o nosso corpo perfeito, pedindo que essa oração, que essa energia de bondade, de amor, possa chegar a
a todos os cantos do planeta Terra, trazendo luz, trazendo bondade a todos os corações, a todos os irmãos que passam por sofrimentos, que passam por perdas de entes queridos, e aos irmãos que retornam ao plano espiritual, que eles possam ter aceitação, que eles possam permitir a ajuda dos mentores amigos. E que essa energia de bondade, através dessa oração do Pai Nosso, possa ser utilizada pelos mentores amigos no auxílio dos atendimentos encarnados e os desencarnados. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. Então, agora, vamos receber o nosso palestrante, nosso irmão, José Romildo. Que Deus o abençoe e que os mentores amigos possam te envolver de muita luz e muita intuição. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos frequentadores do Centro Espírita Maria Eulália, que frequenta aquela casa de amor, queridos e queridas internautas que nesse momento abrem espaço para que possamos chegar até vós, para refletirmos em torno do Evangelho de Jesus, da sua mensagem morredoura. Possa Jesus nos abençoar e nos guardar na sua doce e eterna paz. Na noite de hoje, nos propusemos, ao longo de 35, 40 minutos, fazermos algumas breves reflexões em torno do discípulo amado e seu compromisso com o amanhecer de uma nova era. Discípulo amado que foi aquele que esteve sempre perto de Jesus. Então, esperamos atender a algumas necessidades de entendimento, sabedores que pouco temos a oferecer devido aos nossos parcos conhecimentos em torno da questão. Sabedores que somos, que oferecemos aquilo que temos, rogando a Deus que nos ampare e nos conduza na sua doce paz. Há 2000 anos, Jesus esteve encarnado na Terra entre nós, os humanos que habitamos esse planeta. E há 2000 anos, ele nos deixou fisicamente. E quem de nós não temos saudade de Jesus? Quem de nós não temos saudade de estar acolhidos no colo de nosso Senhor Jesus Cristo? Nesse momento em que vivemos o planeta, essas tribulações de dor e sofrimento, mas também de muita esperança. Estamos vivenciando na Terra os momentos decisivos da grande transição planetária. É como dizer que estamos em meio a uma grande tempestade, mas sabedores que essa tempestade vai sanear a Terra, os raios e os trovões irão sanear o ar para nossa melhor respiração, e a terra para a sua fertilização
E logo mais tudo reverdecerá, os botões de rosas desabrocharão e os pássaros cantarão. As crianças correrão e sorrirão. Enfim, a vida fluirá na sua mais linda expressão, em todas as expressões que o planeta comporta, de beleza, de ternura, de solidariedade, fraternidade, progresso, enfim, todas as virtudes. Mas nisso tudo, a gente vê que nós também estamos passando, além da saudade de Jesus, estamos sentindo muita saudade. Saudade de abraçar as pessoas queridas. Saudade de conviver nos nossos espaços de convivência, no centro espírita, do encontro presencial. Muito embora os ambientes virtuais tenham suprido, em parte, esses momentos de estudo e esclarecimento do Evangelho de Jesus, ainda fica a saudade da convivência, de ver o sorriso e o brilho nos olhos das pessoas queridas ao encontro, na chegada, e a tristeza dos adeuses ou do até logo. Foi assim que há 2000 anos Jesus esteve na Terra. E logo que ele partiu para o Egito, fugindo das perseguições que ele e a família estavam sofrendo, e lá viveu ao longo de 18 anos, na sua volta para a Galileia e a Judéia, ele esteve com João Batista, onde ele foi batizado para que se cumprisse as Escrituras. Passado esse momento, junto ao primo querido, Jesus vai a Jerusalém. Está de frente ao templo. E um dos sacerdotes do templo, vendo aquele galileu, o que não era costumeiro naquela época, se aproxima do Galileu, de Jesus, e pergunta: Galileu, que fazes por esta banda, por estas partes? E Jesus, serenamente, tendo observado a grandeza do templo, lhe responde: Eu procuro implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E Hanan diz assim: reino de Deus? Por acaso conheces as línguas, conheces as estruturas do mundo? E Jesus diz: conheço a vontade de meu Pai. E Hanan pergunta: e de onde virão os seus seguidores? E Jesus diz: os meus seguidores virão de todas as partes. Ou seja, de todas as partes do universo. Enfim, ele se segue. E Hanan, quando Jesus volta nas suas pregações, volta a Jerusalém, ele será aquele perseguidor implacável por ciúme, por inveja, que fará o julgamento de Jesus no Sinédrio. Mas Jesus sai naquele momento e vai em busca dos seus seguidores. Dentre eles irá se destacar João Evangelista, o discípulo amado, o único que não morreu da morte sacrificial. Viveu mais de 100 anos junto a Maria depois que Jesus retornou ao plano espiritual. Mas o que Jesus disse é muito importante por esses dias que estamos vivendo. Nas suas pregações, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Está em João, capítulo 14, versículo 1. Então, João anotou essas passagens para que a gente, diante de todas as situações, não se turbasse o coração e que crêssemos em Jesus, que crêssemos em Deus.
E aí ele diz, no mundo tereis aflições. Por que ele diz isso? Porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E diz ainda, eu, porém, venci o mundo, e comigo também vencereis. João, capítulo 16, versículo 33. Então, para que a gente vença o mundo, é necessário estar com Jesus. E vamos ver um convite dele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Vejamos então que Jesus dá o roteiro de a gente viver em paz, com suavidade, leveza, sem as aflições. E que são os aflitos e os sobrecarregados? Senão aqueles que estão turbando o próprio coração. Em todas as épocas da humanidade, diante dos acontecimentos afligentes, realmente, dolorosos, diante do sofrimento, da dor, de toda sorte de miséria, da fome, da saúde, de todas as condições sociais, culturais. Há muita dor lá fora. E nesse momento, muito mais ainda. Então é necessário que não nos turbemos o coração. E por que nós turbamos o nosso coração? Porque ainda nós não nos sentimos realmente filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida. Diz o poeta e o filósofo que a vida na Terra é uma estação. Nós somos viajores do tempo. E a vida na Terra é uma estação. Com muita propriedade. Porque Jesus vem dizer, na casa do Pai há muitas moradas. Isto é, no universo há muitas moradas. Nós estamos apenas de passagem realmente no planeta Terra. Conforme a nossa evolução, as nossas condições, depois de desencarnarmos, nós poderemos nos manter no planeta Terra ou ir para um outro planeta mais evoluído que a Terra. Júpiter, para falar do nosso sistema solar, é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema, onde as dores físicas, dores materiais, problema do corpo físico, biológico, as doenças não existem. E por que não existem as doenças? Porque nesse planeta só reencarnam aqueles que desejam fazer o bem. E por que existem na Terra? Porque ainda há muito mal na Terra. Ainda há muita imperfeição na Terra. E as pessoas, ao longo dos tempos, têm se distanciado de Jesus. Têm se distanciado de Deus. Há muitos que nos dizemos cristãos, mas que as nossas atitudes não dão testemunho do amor que deveríamos ter pelo Cristo. Não dão testemunhas do amor que nós dizemos ter por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sempre foi ao longo da história. Vejamos as cruzadas que, em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar tomar a Terra Santa, quanta mortandade fizeram. Vejamos as fogueiras, a Inquisição, em nome de Deus, em nome de converter aquele que não era fiel, quantas mortes fizeram. Então, é necessário aprofundar os conhecimentos com Deus, com Jesus, estudando o seu evangelho, mas, acima de tudo, praticando o seu evangelho, no qual ele colocou em síntese de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao próximo o que não gostaria que nos fosse feito, e fazermos ao próximo o que gostaríamos que se nos fizessem. E aí nós trazemos para esses dias de hoje, quando dá a pandemia que estamos vivendo. Aqueles que pegaram um vidro de gel que custava R$10, começaram a vender a 50, 60.
Aqueles que pegaram uma caixa de medicação que comprava por R$6 estão cobrando 50. E outras coisas mais que alguém está fazendo ao próximo. Mas também temos visto muita solidariedade. Quando a gente vê o noticiário, as redes sociais, se espalham a solidariedade por todos os cantos da terra. É necessário que aprofundemos nesse exercício das virtudes, todas elas, em especial a solidariedade, a fraternidade, nesses tempos que estamos vivendo. A compaixão pelo próximo, a piedade pelos que estão sofrendo, mas que isso se manifesta através das nossas orações, das nossas vibrações, mas também das nossas ações. É necessário que ponhamos as nossas mentes a pensar no bem, o nosso coração a sentir o bem e as nossas mãos a agir no bem. Ninguém mais que Francisco de Assis fez um exemplo tão digno de se entregar a Jesus, abraçando a irmã pobreza. E nos dias de hoje, quem mais tem sofrido é a pobreza, que não tem acesso às questões básicas. E Francisco de Assis entendeu muito bem isso há quase 9 séculos e abraçou a irmã pobreza, ajudou os mendigos, acolheu-os, banhou-os, aquele que tinha a lepra, tratou-as, pensou-as, numa manifestação clara do samaritano, do bom samaritano. Mas quem é Francisco de Assis? Francisco de Assis é o discípulo amado, que conviveu com nosso Senhor Jesus Cristo, João Evangelista, que reencarnou outras vezes para seguir Jesus, no exemplo, para auxiliá-lo na implantação do reino de Deus nos corações dos homens, como Jesus tinha proposto lá com Hanã. Busco implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Francisco de Assis, então, buscou soerguer a igreja de Jesus na simplicidade, libertando-se daquelas catedrais suntuosas que foram feitas, buscando a simplicidade, porque é os simples de coração que necessitam de amparo. Os simples é que precisam ser aqueles mais atendidos. E Francisco de Assis desencarna aos 44 anos. E aí nós vamos verificar que nas obras espíritas, vamos ver Joana de Ângeles, em 2006, neste livro Jesus e Vida, ela traz uma mensagem intitulada Oração a São Francisco, onde ela faz um apelo a Francisco de Assis. Permita-me ler. Somente tu, Pai amoroso, consegues fazer que as rosas desabrochem, voltadas para os lares em sombras, neles penetrando com seu perfume especial. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós e conduz-nos à pequenina porciúncula, onde deixaste os teus despojos naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226, pois que todos necessitamos de ti. Ela faz esse apelo em 2006. Depois ela vai trazer um outro apelo em 2010, escrevendo o Menestral de Deus sobre Francisco. Mas nós vamos ver, no livro Transição Planetária, a presença de Francisco de Assis no mundo espiritual, amparando. Transição Planetária fala dos tsunamis. E Francisco de Assis à frente das equipes que amparam os trabalhadores, aqueles que estão desencarnando naqueles momentos difíceis de dor e sofrimento, nesse momento de transição do planeta Terra. Veremos também, ainda antes da publicação do livro Transição Planetária, que Joana de Ângeles publicou um livro, uma mensagem, provavelmente será trabalhada na próxima palestra pelo nosso querido
Lindomar, ela publicou uma mensagem em 2006 também, A Grande Transição, falando desse momento que nós estamos vivendo. E aí vem outro livro, Amanhecer de uma Nova Era, onde ela relata toda a intercessão de Francisco de Assis, é lógico, da equipe que ele coordena, no socorro aos necessitados que todos somos, em nome de Jesus, amparando os trabalhadores da seara espírita, socorrendo a todos nós do mal que tem investido contra a implantação do reino de Deus na Terra. E, encerrando a tríade da transição, Manuel Filomeno de Miranda, os 3 livros são de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda publica Perturbações Espirituais, onde também tem a atuação da equipe de Francisco de Assis, falando desse momento de perturbações espirituais que a Terra vive nos 2 planos da vida. E é justamente por esses momentos de perturbações em que o ser humano perdeu o endereço de Deus, se afastou de Jesus através da hipocrisia, porque muitos se dizem cristãos e pregam aborto, muitos se dizem cristãos e pregam a matança do próximo, fuzilamento, arminha na mão e tudo mais. Então, há muita perturbação nestes dias. Outros nós vemos nesses dias que a vida, para muitos, tem valido pouco. E a gente precisa resgatar isso. E Francisco de Assis, ele vem resgatar justamente isso. Daí é que Joana de Ângeles faz este apelo a que Francisco volte. Mas ele voltou já há alguns anos, algumas décadas, e está amparando as equipes socorristas de todos nós. Em nome de Deus, né, em nome de Jesus. Ninguém está desamparado. Só nos acontece aquilo que temos na nossa programação espiritual. É lógico, a não ser que nós procuremos. Se eu sei que um lugar está cheio de aglomeração de pessoas e as autoridades de saúde, a Organização Mundial de Saúde nos manda a não fazer aglomeração, a usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, tomar todos os devidos cuidados, e eu me submeto a aglomerar, as festas que estão acontecendo, né, as rave que estão as pessoas fazendo, nos Estados Unidos fazendo festa até para se colocar em risco, para ver se é de verdade que esse coronavírus existe, que acabaram se infectando. Então, se a gente se coloca lá, a gente vai como suicida indireto, se a gente não toma as devidas providências. Outra se está na nossa programação, dar o testemunho neste momento. E a gente toma todos os devidos cuidados, e o vírus, de alguma forma, chega até nós, somos contagiados, e acabamos desencarnando. E Joana de Ângeles fala naquela mensagem, A Grande Transição, que vai acontecer esses terremotos, tsunamis, toda essa sorte de desastres físicos e desastres morais. E ela fala, mas não turbe o vosso coração, não se vos preocupeis, porque o máximo que pode acontecer é você desencarnar, mas não vai deixar de viver. Então, veja só, a gente fala, para ela é fácil falar isso, né? Ela já está no mundo espiritual, nós que não estamos acostumados, não lembramos que já desencarnamos várias vezes, e o ímpeto de preservação da vida nos coloca o receio da morte, até porque, culturalmente, essas questões foi colocado que a morte é uma passagem para o inferno, para aqueles que não foram bons, e quem foi bom, quem foi santo nessa vida. Então, todos nós temos nossos pecados, as nossas imperfeições, e como a gente sabe que não somos perfeitos, nunca fomos perfeitos nessa vida, e não temos a obrigação de ser, nós temos o dever de fazer esforços dos nossos aperfeiçoamentos. E como o ser humano sabe que ele não tem a perfeição, então, se a cultura disse que a morte é uma passagem para o inferno, então a pessoa fica perturbada. E
acaba muitos falando, se for um Deus desse, que por causa de algumas coisas que eu fiz vai me condenar ao sofrimento eterno, eu prefiro não crer nesse Deus. Então, essa crença de que desse Deus punitivo tem gerado muito mais os descrentes, os ateus. Porque Jesus mesmo disse, se a vós um filho pede um pão, não dais uma pedra, se pede um peixe, não dais uma serpente, que dirá Deus, o Pai todo amor, todo bondoso, né? Que é muito mais bondoso do que qualquer um dos pais da terra. Então, Deus é Deus de amor. Deus é amor, disse o apóstolo, sintetizou. Então, essas questões que estão colocadas, todo mundo agora está refletindo que a qualquer momento nós podemos voltar ao mundo espiritual. E é o momento que Deus permitiu que estivéssemos no cantinho, eu vi no meme esses tempos, Deus colocou a humanidade no cantinho do pensamento, aquilo que se faz com a criança para ela pensar no que está fazendo. Então, todos nós fomos colocados no cantinho do pensamento, para pensar na vida, no prosseguimento da vida. E a doutrina espírita é esse consolador prometido por Jesus para estes dias. A doutrina espírita, conforme Kardec colocou muito bem, é a ciência que estuda a origem, a natureza dos espíritos e a sua destinação dos espíritos e do mundo espiritual e sua relação com o mundo físico. É a única ciência que existe no mundo que ela mesma se explicou. Foram os espíritos que vieram explicar essa ciência. Foram os espíritos que vieram relatar como que é a vida no mundo espiritual. Não é uma teoria, é um relato. Assim como Jesus, há 2000 anos, após o sacrifício na cruz infamante, 3 dias depois ele reaparece em espírito para dar o testemunho daquilo que ele ensinou, de que a vida prossegue, que na casa do Pai há muitas moradas. A doutrina espírita vem reforçar isso. Jesus deu testemunho. E os espíritos vieram para a Terra nesse momento, no século XIX, que foi codificada a doutrina, para dar o testemunho de Jesus, do Consolador que ele prometeu. Então, a doutrina espírita é o consolo para esses dias. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, muito bem explica isso, né? Ele, em todo seu testemunho de entrega, ele fala muito bem disso também, desse reforço, já há 9 séculos, da vida que é contínua. A gente sai do corpo, mas não saímos da vida. Então, a doutrina espírita vem nos convidar a vivenciar aquilo que Jesus trouxe. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A doutrina espírita vem nos trazer esse consolo de que nós não estamos desamparados. Todos estamos sob o amparo de Deus. E todos temos uma programação. E ela será cumprida mediante os nossos esforços em nos melhorarmos. Agora, já dissemos, não devemos facilitar. Não devemos nos expor às questões que nos fariam mal. Então, Francisco de Assis, ele, há 9 séculos, já estava vivenciando essa situação e os seus seguidores falavam isso. E um dia, estava Francisco, já tinham ido para as cruzadas, para pregar a paz nas cruzadas. E Francisco de Assis, nessas idas para o Oriente, na Terra Santa, para pregar a paz, adquiriu traucoma. E naquela época não tinha tratamento para o traucoma. Hoje nós temos. O único tratamento que existia era aquecer para qualquer ferida, para qualquer enfermidade de pele, a situação, era aquecer um ferro em brasa.
e colocar esse ferro em brasa em cima da ferida, para queimar a ferida, o que nós conhecemos hoje como processo de cauterização, que, lógico, hoje não utiliza mais o ferro em brasa, mas há outros procedimentos com outros equipamentos em sala médica, em centro médico. Então, Francisco de Assis, falaram para ele, para uma enfermidade no olho, aí curvaram o ferro e colocaram no olho de Francisco, de maneira que aquele ferro aquecido em brasa, ainda com um foguinho, uma labaredazinha, foi aproximado do olho dele. Mas antes que o aproximassem, Francisco disse: veja lá, irmão fogo, o que vai fazer comigo? Pois é a última vez que eu irei lhe ver. E puseram o ferro no olho dele para queimar, para cauterizar. Frei Leão, que estava assistindo, acompanhando ele, Frei Leão, mais próximo discípulo de Francisco, seguidor de Francisco, não aguentou ver aquele processo, desmaiou. E os amigos que tinham colocado aquilo para um lado, falaram assim: já que está passando para o outro olho, vamos fazer no outro olho também. Fizeram, esquentaram o ferro e colocaram no outro olho. De maneira que Francisco ficou cego. E ele já contava 44 anos, já tinha aparecido as chagas nas mãos, né, e outras chagas da convivência toda que ele tinha. E estava Francisco, numa tarde bucólica e terna, daquelas que aparece sempre nos morros da Umbria. E Frei Leão subiu o morro, porque Francisco já estava numa casinha, ele deixou o convento para os irmãos tocarem e se isolou numa casinha. E subindo a essa casinha para conversar com Francisco, observou que Francisco estava no jardim, agachado, tateando e limpando o jardim, o canteiro de flores. E ficou observando e perguntou para Francisco: paizinho, porque era assim que os seguidores chamavam Francisco. E aí Francisco se levantou, meneou a cabeça para ver de onde vinha o som e perguntou: diga lá, Frei. Aí Frei Leão disse: paizinho, se tu soubesses que iria morrer hoje, o que é que tu farias? Francisco se levantou, apoiou o cabo do ancinho, o braço, limpou o suor do rosto, sorriu e disse: se eu soubesse hoje que iria morrer, ora, Frei, eu continuaria carpindo o meu jardim, eu continuaria cuidando do meu jardim, para vermos a paz daquele que encontrou Jesus, que vivenciou Jesus, aquele que não deixou seu coração turbar seguindo Jesus, desde há 2000 anos, desde lá, quando conviveu com Jesus. No mundo tereis aflições, eu, porém, venci o mundo, e comigo também vencereis. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, essa é a proposta de Francisco, porque continuaria carpindo o meu jardim, podemos dizer, aquele que está fazendo o bem não precisa mudar, só seguir fazendo o bem, seguindo Jesus, tomando todos os cuidados, fazendo autotransformação, fazendo os esforços de vivenciar as virtudes, porque o jardim é muito simbólico, que Francisco de Assis expressa, é um símbolo também. É o jardim das virtudes, porque cada virtude é uma flor, uma rosa, um perfume na nossa intimidade. Cada virtude que a gente consegue trabalhar, desenvolver, e nós vimos aí na abertura, na leitura que a presidente do centro fez, o convite para exercitar virtudes. Então, cada virtude que a gente faz, estamos trabalhando o nosso jardim. Então, Francisco de Assis encontrou a paz, não a paz do mundo materialista, mas a paz do Cristo. A paz do Cristo, a paz de Deus, é a paz do espírito imortal, que se sente espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, e que está se esforçando para se melhorar dentro da proposta paulina, dentro da proposta de Paulo de Tarso, hoje melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. Então, a doutrina espírita vem trazer isso. Se o microscópio é esse instrumento
que a humanidade criou. Ele nos permite enxergar os pequeninos seres, inclusive o Covid, o coronavírus, os pequeninos seres e todas as outras sortes de vírus, de seres minúsculos. Assim, o telescópio permite ver as estrelas, os planetas. A mediunidade, a doutrina espírita nos permite conhecer aquilo que ainda não conseguimos, muitos de nós não conseguimos ver, o mundo espiritual. Então, cabe a cada um de nós aprofundar cada vez mais os estudos, as reflexões, para encontrar no Evangelho de Jesus, no Consolador prometido, a paz de Deus, a paz do Cristo, a paz íntima daquele que conheceu Jesus e está vivendo o Cristo interno. Nesses dias, estamos muito preocupados, com o coração muito turbado pelo problema do coronavírus. Não tem cura ainda, não tem medicação, tem os tratamentos que, às vezes, dependendo da programação espiritual, funciona. Mas dependendo se está na programação da desencarnação, mesmo com os tratamentos, acabam indo. Voltando para o mundo espiritual. E voltar para o mundo espiritual, conforme a circunstância, se está na programação espiritual, tendo cumprido o que veio à Terra fazer de autotransformação, é a libertação. Os seres continuam vivendo no mundo espiritual. Todos nós continuamos. As nossas reuniões mediúnicas, espíritas, é os momentos em que podemos reencontrar com os seres queridos que partiram. Eles trazem as mensagens, dando testemunho de que continuam a viver. Assim como os espíritos vieram trazer à Terra a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que deu o testemunho de que continuava a viver ao reaparecer, ressurgir aos seus discípulos e com eles conviver por vários dias. Também os espíritos vieram na codificação dando testemunho. As almas daqueles que viveram na Terra vieram trazer, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos espíritos, o Consolador prometido. Francisco de Assis é um desses espíritos de escola que fazem parte da equipe de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está amparando e também se preparando para reencarnar na Terra. Há aqueles que estão partindo para o mundo espiritual e há aqueles que estão adentrando o proscênio terrestre através da reencarnação para fazer nesse processo que estamos vivendo de transição da Terra para o mundo de regeneração, fazer avançar mais rapidamente. Como dissemos, estamos no meio da tempestade. Mas como nós conhecemos? Paremos um pouco, estamos no meio da tempestade. O que vem depois da tempestade? É a calmaria, é o reverdecer, é o desabrochar das flores, é o canto dos passarinhos, a alegria das crianças, a confraternização das pessoas. E no mundo de regeneração, isso se dará entre aqueles que desejam fazer o bem e aqueles que não desejam mais fazer o mal, esses continuarão vivendo. Mas os que desejam fazer o mal irão para outros mundos, onde estarão livres da inveja, porque não haverá do que invejar a felicidade dos bons. Lá eles estarão entre os maus e poderão se trabalhar a si mesmo. Então, eu dizia que estamos muito preocupados com o coronavírus, com toda a razão, mas sem perder, porque além do vírus do Covid, também tem o vírus do medo, o vírus da insegurança, o vírus da falta de fé em Deus, a falta de fé em Jesus. Então, é necessário que desenvolvamos essa coragem, essa confiança em Deus, da fé inabalável, e da fé em Deus. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Lógico, o coronavírus vai passar, Mas lembremos que há muito alarde em torno das mortes, e ela tem sido aos milhares, e o contágio aos milhões. Mas tem se morrido de todas as outras coisas também, não é só de Covid. E não é só esse vírus, nós temos dezenas de milhares de situações que pode nos acontecer e retornarmos à pátria espiritual. Dezenas de outros vírus, bactérias, infecções, acidentes,
outras situações diversas, e a gente retornar à pátria espiritual. Então, não temamos. Só vai nos acontecer aquilo que estiver no nosso planejamento. Confiemos em Deus. E Francisco de Assis, né, que nos convida a essas reflexões de confiança nesses dias. Continuemos a cuidar do nosso jardim, da nossa vida, de nos propormos e fazermos esforços de sermos melhores. E o nosso laboratório principal desses dias de exercitarmos essas virtudes é o lar. O lar é o cadinho onde a gente trabalha, onde a gente se desnuda, onde tiramos as máscaras, mas não a máscara de proteção do Covid, mas onde as máscaras nossas caem, né? As máscaras morais, elas caem diante daqueles com os quais convivemos 24 horas. Temos coragem de desnudar, de nos pôr no outro, conviver com o outro, aceitar o outro, sabendo que somos imperfeitos, mas também desenvolvendo a caridade. E o que é a caridade, conforme entendia Jesus? Diz os Espíritos, é a benevolência, acima de tudo. A benevolência para com o próximo, indulgência e perdão das ofensas. É boa vontade, indulgência com as falhas, com as imperfeições do outro com os quais estamos convivendo. Indulgência para todos, é perdão das ofensas. Indulgência por aqueles que estão expondo as vidas dos colegas no mundo, né? Que em vez, nesse momento que todos somos convidados a fazer o bem, aqueles que estão praticando o mal, sermos benevolentes, orarmos por aqueles que aparecem em situações deprimentes nas mensagens, nos telejornais, nas redes sociais. Orarmos, não é emitir uma vibração ruim para ele, porque o mundo, o Covid, ele só apareceu devido à quantidade de vibrações deletérias que são jogadas na atmosfera terrestre, na psicosfera terrestre, todos os dias. E aí, na iminência, diz Divaldo Franco, os espíritos disseram que na iminência de uma terceira guerra mundial, surgiu, então, o coronavírus liberado pelas nossas emanações deletérias, dos pensamentos e sentimentos deletérios da maioria da população. É lógico que nem todos têm esses pensamentos e sentimentos, mas que a gente possa pensar melhor, ter um coração amoroso, como Jesus teve por nós todos, como o nosso anjo de guarda tem para com todos nós. Então, este é o convite, a fim de que possamos estar pacificando os nossos corações, buscarmos primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão dadas. Buscar na nossa intimidade o reino de Deus, que são as virtudes da confiança, da perseverança, da esperança, do amor, né, da compaixão pelo próximo, das boas vibrações. Então, nós queremos agradecer a todos que nos concederam minutos do seu tempo para essa convivência de reflexão, essas reflexões. Lembrando que na próxima terça-feira terá nova palestra pública e no site com o nosso Lindomar e no site no Facebook do Centro Espírita Maria Eulália, União Espírita Maria Eulália, será colocado os links para participar da palestra. Ele vai falar sobre a transição planetária. Então, as informações serão divulgadas no Face. E nesse momento, agora, vamos orar para o encerramento das nossas reflexões da noite. Elevemos a qualidade dos nossos pensamentos, buscando sentir junto de nós a presença amorosa do nosso anjo guardião, nosso espírito familiar, aquele que vela por nós e sabe de tudo o que acontece na nossa intimidade, dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Colocado junto de nós por ordem e vontade de Deus, para nos conduzir aos braços dele.
e assim nos sentindo espíritos imortais, aprendizes da vida, filhos amados por Deus, irmãos queridos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Francisco de Assis. Oremos. Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, conectados pelas vias da internet, mas principalmente pelas vias do coração, rogando, Senhor, que venha ter conosco, nos abençoar e nos amparar, fortalecer o nosso ânimo, fortalecer a nossa fé e a nossa confiança, de maneira que, fortalecidos no Teu amparo e no Teu amor, possamos desenvolver o espírito de coragem e prosseguir na lida, na vida, cuidando dos nossos jardins, das nossas virtudes para perfumar nossa vida e perfumar com o perfume dessas virtudes a vida daqueles que gravitam em torno de nós. Abençoe, Jesus querido, os nossos propósitos de crescimento. Ampara-nos e guia-nos. Possam os bons espíritos nos fortalecer e nos conduzir em Teu nome. E aqui, Senhor, queremos oferecer as nossas singelas vibrações para que, de alguma forma, possam ser potencializadas pelo Teu coração amoroso e envolver os nossos irmãos em sofrimentos, os nossos governantes, para que eles tenham consciência da responsabilidade que está sobre suas mãos. Envolva, Senhor, aqueles que estão às frentes do atendimento dos que estão sofrendo. Ampare, Senhor, todos aqueles que estão retornando à vida verdadeira no mundo espiritual. Que essas singelas vibrações e o Teu imenso amor possa nos guardar na Tua paz e que possamos internalizar as lições sublimes do Teu Evangelho. E possamos dizer, Senhor, fazei de nós um instrumento da vossa paz. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã, sempre em nossos corações. Nós agradecemos todos, colocamos que visitem costumeiramente a página do Face do nosso Centro Espírita, União Espírita de Maria Eulália, e desejamos a todos vocês e os seus familiares que tenham uma semana rica de virtudes, abundante de vida. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.